Quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada no livro de Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 12 e 13, na verdade. Colossenses, capítulo 4, versos de número 12 e 13, será o texto que nós vamos meditar nessa noite. Carta de Paulo aos Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 12, verso 13. Alguns se colocaram em pé para a leitura do texto, então você pode se colocar em pé aí para a gente fazer a leitura do texto. Depois você pode se assentar. Colossenses capítulo 4, versos 12 e versos 13. Diz assim: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Amém. Só até aí. Deus nos abençoe na meditação da palavra nessa noite. Podem se assentar. Amém. Eu quero falar com vocês aqui nessa ocasião sobre como que uma continuação daquilo que eu preguei há uns meses atrás, falando sobre as credenciais dos discípulos, e aqui eu quero falar sobre o discípulo deve cuidar das suas credenciais. É como que uma sequência, mostrando que à medida que a gente encontra quais são as características que nós temos como servos do Senhor, um próximo passo é nós cuidarmos dessas credenciais. E eu quero então compartilhar esse texto aqui com vocês de Colossenses, que mostra para nós um princípio que deve estar arraigado no nosso coração. Ora, quando nós estudamos a carta aos Colossenses, há algumas informações interessantes aqui a serem repassadas. Uma informação interessante aqui é que quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, provavelmente ele escreve da prisão, porque ele vai dizer isso ao longo da sua carta. Nós temos aqui a possibilidade de que o apóstolo Paulo ele ainda não tivesse conhecido os irmãos de Colossos de maneira presencial. Ele ainda não tinha estado com esses irmãos. Tudo indica que há um personagem que aparece aqui nessa carta e que inclusive é foco do nosso estudo nessa noite, que foi quem plantou a igreja de Colossos, quem deu os primeiros passos com aquela igreja, e quem viu aquela igreja agora sendo invadida por falsos ensinos, e ele então recorre ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse, com a sua autoridade apostólica, trazer direcionamentos para a igreja dos Colossenses, para a igreja de Colossos. E então nós temos aqui esse personagem que é foco aqui do nosso estudo, aqui quando nós falamos que o discípulo deve cuidar das suas credenciais. Como a gente cuida das nossas credenciais? Vou falar aqui 3 características a partir desse personagem. Que personagem que é este, irmãos? Este que aparece aqui no versículo que nós lemos aqui, que é o Epáfras. Epáfras é alguém muito interessante, porque Epáfras fazia parte dessa comitiva que foi montada pelo apóstolo Paulo, podemos chamar de uma comitiva missionária, homens e mulheres que ali naqueles dias da igreja primitiva, eles tinham uma vida voltada para a missão, eles cuidavam das igrejas, eles estavam realmente comprometidos com a perspectiva de levar o evangelho às pessoas. Na cidade de Colossos, que ficava na Ásia Menor, hoje Turquia, chega ali um homem chamado Epáfras, e você vai ver ali que Epáfras, é muito interessante esse personagem, e é por isso a nossa temática aqui dessa noite: o discípulo deve cuidar das suas credenciais. Você tem cuidado das suas credenciais como um cristão? Se você pega aqui o personagem Epáfras, tem uma coisa que me chama a atenção sobre esse personagem, talvez você esteja ouvindo falar sobre ele hoje a primeira vez, talvez você já teve a curiosidade de pesquisar esse personagem, mas você tem poucos registros sobre esse personagem na Bíblia. Você tem esse texto que eu acabei de citar aqui para vocês, Colossenses 4, do 12 ao 13, Você tem também uma citação que aparece sobre ele no capítulo 1 de Colossenses, verso 7, no qual Paulo então faz referência a este irmão que está com ele ali nas prisões, porque provavelmente Epáfras foi levar a Paulo as informações do que estava acontecendo com a igreja de Colossos. E você tem lá em Filemão, capítulo 1, verso 23,
a descrição que aparece ali no versículo 23, que Filemão é um capítulo único, né? Você tem ali no verso 23 de Filemão, você tem ali uma descrição, mais uma vez que Epáfras aparece. Agora, interessante, é um personagem que aparece muito pouco na Bíblia, mas que nós conseguimos fazer um diagnóstico sobre ele. E o diagnóstico é alguém que cuidava das suas credenciais. Eu volto a afirmar para você que nessa noite, o discípulo deve cuidar das suas credenciais cristãs. Que credenciais são essas que você deve cuidar, meu querido irmão? A primeira delas, olhando aqui para o texto de Colossenses capítulo 4, verso 12, a primeira característica, ou o primeiro aspecto que nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada, é que nós precisamos cuidar. Quando diz lá no texto lá, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós. Primeira característica que eu vejo que nós precisamos cuidar na nossa credencial, é cuidar da nossa identidade. Veja, esse texto aqui é muito interessante. Aliás, você vai perceber uma coisa muito interessante sobre esse personagem bíblico chamado Epáfras, que você não tem registro de Epáfras falando. O registro que você vai ter é do apóstolo Paulo falando sobre ele. Paulo está descrevendo esse personagem para nós. Nós estudamos o texto e conseguimos perceber que Epáfras foi provavelmente aquele que fundou a igreja de Colossos, como foi aquele que deu ali os primeiros embasamentos. Agora o apóstolo Paulo está escrevendo aquela igreja, e Paulo vai falar sobre esse homem, e ele vai dizer alguma coisa que me chama a atenção. Ele vai dizer que Epáfras é um servo de Deus. Meu querido irmão, eu quero dizer para você que nessa noite, que se tem algo que nós precisamos cuidar aqui enquanto cristãos, é da nossa identidade. E como a nossa identidade deve ser trabalhada por nós em uma perspectiva em que nós precisamos saber quem nós somos, precisamos saber qual é o nosso propósito, e precisamos estar tranquilos com respeito a isso, certos disso. Parece uma coisa básica, mas não é. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque veja, se tem uma coisa que eu observo ao longo da Escritura, é que se tem algo que o inimigo é especialista em atacar, é a nossa identidade. Ele ataca essa característica, e ele foi tão abusado, que quando ele foi tentar Jesus, ele ataca Jesus em quê? Na identidade de Jesus. Ele vira para Jesus e pergunta assim, se és filho de Deus, ele faz essa afirmação, se és filho de Deus, Se tem algo que eu observo trabalhando como capelão, se tem algo que eu observo andando com pessoas ao longo de 20 anos de ministério pastoral, se tem uma coisa que eu observo ao longo da caminhada cristã, se tem uma coisa que eu observo a partir do meu próprio coração, irmãos, é que esta é uma área delicada. O tema da nossa mensagem é: o discípulo deve cuidar das suas credenciais cristãs. Cuide da sua identidade. Paulo, quando vai falar sobre Epáfras, ele diz sobre Epáfras o seguinte: olha, quem está junto comigo aqui na missão é Epáfras. Ele está saudando vocês. E eu afirmo que este Epáfras é servo de Cristo Jesus. Olha o que Paulo faz quando ele diz isso. Paulo fala que Epáfras é servo, e a característica de servo é por aquilo que Epáfras é. Ou seja, uma identidade daquilo que faz parte de quem ele é, da identidade, da pessoalidade, da visão que ele tinha, e também daquilo que Epáfras fazia. Epáfras estava totalmente, nessa altura do campeonato da vida dele, totalmente focado em servir a Deus. Meus irmãos, nós muitas vezes, e essa é uma crítica que eu tenho feito, nós falamos sobre identidade, nós falamos na nossa oração, nós cantamos que somos servos, nós falamos isso nas nossas orações, mas muitas vezes, meus queridos irmãos, a verdade é que na prática nós não temos sido servos. O ser servo tem sido um adjetivo periférico, aliás, o ser servo tem sido uma coisa periférica que está somada a outras coisas periféricas, mas o foco principal da nossa vida muitas vezes tem sido outro.
E eu gosto muito de estudar aqui esse personagem, porque quando Paulo está descrevendo ele está descrevendo que esse homem é servo por aquilo que ele é, a identidade dele, ele é um servo. Paulo está reconhecendo que esse homem é de Cristo, reconhece que ele pertence a Cristo. Paulo está reconhecendo isso na vida de Epáfras, mas Paulo diz o seguinte: olha, ele tem se esforçado, ele tem lutado por isso, ele tem feito jus ao título que ele carrega, ele tem feito jus à identidade dele. Meus queridos irmãos, nós precisamos cuidar da nossa identidade no que diz respeito a cuidar daquilo que é principal para nós. E se tem algo que... E aí é uma coisa que eu gosto muito desse texto, né? O tempo inteiro esse texto está ocorrendo. Epáfras está nesse texto de forma passiva. Ele não está falando, ele não está fazendo nada, ele está recebendo a descrição de outras pessoas. E eu gosto muito de caminhar nesse texto com a perspectiva: o discípulo deve cuidar das suas credenciais. Epáfras está cuidando das suas credenciais ao ponto de que outra pessoa reconhece que ele é um servo. A minha pergunta para você, querido irmão: as pessoas reconhecem que você é um servo? As pessoas veem em você alguém que tem servido a Deus? Veja, nós vivemos em uma sociedade de adjetivos, não é verdade? E essa sociedade de adjetivos nós procuramos títulos, não é? Para trazer honra sobre nós. Essa é a nossa sociedade, não é? E a gente vai em busca desse título: doutor, mestre. Nós sempre, e às vezes eu vou escrever e-mails, né? E às vezes eu lembro de duas histórias engraçadas, mas eu lembro de, às vezes, escrever e-mail e ter aquela preocupação de colocar os títulos da pessoa: excelentíssimo senhor, mestre, doutor, não sei o quê, reverendíssimo, não sei o que lá. Você vai colocando títulos, né? E aí a pessoa que vai receber o e-mail, ela fica ali conferindo. Colocou todos os meus títulos aqui? Se você não colocou o título, a pessoa vai ficar chateada. Não está reconhecendo quem eu sou, não? Eu gosto dessas perspectivas porque às vezes a gente vê as pessoas envolvidas em busca dessa coisa do reconhecimento embasado em títulos humanos que são dados para nós, que traz para nós algum tipo de adjetivação de quem nós somos. Veja, os meus títulos vão chegando na frente. E aí, eu falando da outra história, eu lembro de uma vez que eu fui participar de uma homenagem numa Câmara Municipal de uma cidade aí onde eu morei muitos anos. E a pessoa que era homenageada foi fazer a leitura do currículo da pessoa. E quando começou a fazer a leitura do currículo, irmãos, foi meia hora lendo o currículo da pessoa lá. A gente já estava cansado de ouvir: fulano que fez isso, que aquilo outro, que não sei das quantas, que tem título isso, que estudou não sei na onde, que fez mais não sei o quê. E a gente achava que a coisa ia ser rápida. Foi meia hora, só de títulos. Bum! Adjetivando o indivíduo. E nós muitas vezes caímos nessa tentação de buscarmos para a nossa identidade títulos que nos adjetivam, títulos que apresentam para nós como que uma mensagem que chega antes dizendo: olha, esse aí é importante. Paulo vai dizer de um título de Epáfras. Paulo vai apresentar Epáfras para a eternidade, porque é um texto inspirado que vai ficar e a palavra de Deus permanece. Paulo está fazendo referência a alguém, naqueles dias, que estava fazendo a diferença. Paulo vai escolher palavras para adjetivar essa pessoa. Paulo quer honrar essa pessoa com a identidade que ele manifesta. Paulo procura numa gama de palavras a melhor palavra que definiria aquele irmão. E a palavra é: servo de Cristo Jesus. Meu querido irmão, esse é o melhor título que alguém pode receber nessa vida. É aquela coisa que, quando você conquista, meu querido irmão, é o melhor título, é o melhor adjetivo, é a melhor característica com a qual alguém pode adjetivar você. Nós temos aqui uma definição que Paulo faz sobre esse homem, que ele era um servo. Mas tem mais características. Uma segunda característica que a gente precisa cuidar das nossas credenciais, algo que a gente tem que cuidar. A primeira coisa, a gente precisa cuidar da nossa identidade. E de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
para nós é importante nós passarmos por essa vida tendo sido conhecidos como servos de Jesus. Meus irmãos, se eu for lembrado na minha geração como alguém que foi servo, eu terei cumprido a minha missão. Se você for lembrado como uma serva de Jesus, como um servo de Jesus, você terá cumprido a tua missão. Busque o principal, meu querido irmão. O principal é ser servo. No dia que alguém te chamar de servo, olha, eu vejo em você um servo, faz festa. Porque a gente alcançou excelência na nossa vida. Mas a gente entra para uma segunda característica. Uma segunda característica que me chama a atenção nesse texto se em primeiro lugar eu preciso cuidar da minha identidade, em segundo lugar eu preciso cuidar da minha piedade. Identidade e piedade. E o terceiro ponto não vai rimar, tá? Mas é identidade e piedade. E o texto continua no versículo 12, lá diz assim: saúda-vos, Epáfras. Então, Paulo está dizendo, olha, junto de mim, Epáfras, que começou o trabalho com você, está comigo aqui. E eu testemunho dele que ele é um servo de Cristo Jesus. E aí ele prossegue dizendo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha a característica da identidade, olha a característica como credencial, olha outro aspecto que Paulo identifica em Epáfras, que chama a atenção do apóstolo Paulo, e essa segunda característica é a piedade de Epáfras. O texto diz para nós que Epáfras era um homem de oração. O texto diz para nós que, além de ser um homem com oração, ele é um homem de oração com propósito. O texto diz para nós que ele era um homem que se esforçava em oração. O texto diz para nós que a oração de Epáfras era uma oração que não era por ele, era uma oração intercessória, porque ele está orando por outros. O texto diz para nós que há um sentimento e um pedido que é feito por Epáfras, que é algo importantíssimo para ele na perspectiva dele, e ele está clamando a Deus para que os seus irmãos colossenses fossem plenamente convictos de toda a vontade de Deus. É muito interessante isso aqui, porque uma das cartas mais impactantes do ministério do apóstolo Paulo é a carta aos Colossenses. Uma das cartas que tem conteúdo teológico profundo, referencial para a fé cristã, referencial doutrinário, referencial para a história do cristianismo. A carta de Colossenses ela é riquíssima de conteúdo, profunda, teológica, bonita, apresenta o Cristo Salvador. E agora nas partes de congratulações e saudações, Paulo está descrevendo sobre esse irmão, e o que ele enxerga nesse irmão que tinha feito esse trabalho, era que esse homem se esforçava na sua vida de piedade. Meus irmãos, meus queridos irmãos, que estão nos acompanhando de casa, que nos acompanham aqui, ao vivo, aqui, de maneira presencial, piedade é algo que nós precisamos buscar para a nossa vida. Eu gosto quando o apóstolo Paulo reconhece, e ele tem aqui um tempo de caminhada com Epáfras, e tudo indica que nesse tempo de caminhada Paulo foi observando a vida de Epáfras, e Paulo percebe que Epáfras está se esforçando naquilo. É uma pergunta que cabe para nós, será que nós temos nos esforçado na nossa vida de piedade? Porque se tem uma coisa que nós percebemos ao longo da caminhada, é que se tem algo que tem sido difícil para nós, na gestão do tempo, é como as coisas têm roubado de nós momentos importantes na presença de Deus, de piedade, de busca, de santificação, de quebrantamento, de buscar a presença de Deus, de nos deleitarmos na presença de Deus e crescermos em santidade na presença de Deus. Se você olha para a história do povo de Deus, se você olha para o povo de Deus ao longo da história, é sempre interessante você perceber na época dos puritanos, por exemplo, como os puritanos se dedicavam à piedade,
Tem muitos escritos dos puritanos sobre piedade, estimulando o povo à oração, a gastar tempo em oração, a gastar tempo em leitura da palavra de Deus, simplesmente para trabalhar no coração, mortificando a carne, para que se fortaleça espiritualmente. Nós hoje, irmãos, somos um povo domesticado por isso aqui. Nossa atenção ela é dividida. Eu lembro de participar de um estudo de um palestrante que foi falar conosco, e ele falando da tecnologia, como que existe uma técnica aqui que faz mais ou menos com a gente aquele experimento da recompensa. Então a recompensa te faz querer sempre voltar para cá, aí vai te domesticando, te ensinando a recompensa. E eles começaram a fazer uma técnica que é mandar alguma coisa a partir do algoritmo que você gosta. Já reparou nisso? Tem coisa que chega para você que não chega para mim. Porque é coisa que o algoritmo descobriu que você gosta. Que não é o que eu gosto, mas chega para mim o que eu gosto. E aí o que é a técnica do algoritmo? 18 segundos ele manda alguma coisa nova. E se você reparar, a gente vive numa geração que a nossa atenção é de 18 segundos praticamente, porque a cada 18 segundos... Opa! E aí, o que é o experimento social que eles fizeram? Ele vai estimulando, aí uma hora para. Só que você já foi domesticado. E o que você faz? Não vê a notícia, mas você vai e fica procurando. Cadê? E você fica, às vezes, horas futricando num negócio com a mente distraída. Meus irmãos, eu falo isso porque esses dias eu participei também de um outro evento em que um palestrante, pastor nosso, presbiteriano, falava disso. Ele falou assim, e eu gostei muito dessa fala dele. Ele pegou e falou assim, vamos ser sinceros, gente? Ele falando assim, vamos ser sinceros? E ele é um palestrante renomado. Ele pegou e falou assim, a minha concentração para ler a Bíblia, ela está muito pior do que era 10 anos atrás. A minha concentração para orar está muito pior do que era 10 anos atrás. Eu começo a orar, minha mente vai vagueando para outra coisa. Eu começo a ler a Bíblia, minha mente vai vagueando para outra coisa. E aí, nós temos falado aqui na igreja que nós queremos o avivamento. Eu tenho a impressão, irmãos, que o avivamento acontece quando a gente começa a confessar pecados. E um dos pecados é que a gente não tem levado a sério a nossa vida de piedade. O discípulo deve cuidar das suas credenciais. Eu não tenho como cuidar da sua vida de piedade. Eu posso fazer como Epáfras, orar por você. Mas você deve cuidar da sua piedade, fazendo como Epáfras fazia, se esforçando para orar. E é interessante você perceber isso, que Epáfras ele está ali orando, e ele está orando para que os irmãos se conservassem perfeitos, convictos da vontade de Deus, e que eles entendessem que aquela caminhada de desafios não deveria abalar a fé deles em nenhum aspecto, em que eles deveriam permanecer firmes diante dos desafios em que eles estavam passando. Meu querido irmão, eu gostaria de deixar essa reflexão para você aqui nessa noite. Cuide da sua credencial, cuide da sua vida cristã, cuide da sua vida de piedade. Nós precisamos orar por isso. Eu lembro, eu tenho me preocupado com isso, me permito fazer esse comentário. Eu tenho me preocupado muito com essa questão de que a gente tinha, porque eu gosto muito dessa questão de Epáfras aqui, porque ele está exercendo a piedade dele ministerialmente, intercedendo pelos outros. Cada vez mais eu vejo reuniões de oração em que existe quase um senso meio que da gente só pede pela gente, né? A gente só fica orando pela gente, é só a gente, é só a conversa com Deus é só uma sequência de uma lista de pedidos que você faz para Deus. Quem vai ser a sua oração hoje? Meia hora, é meia hora de pedido. Eu tenho algumas críticas com respeito a isso.
Mas eu tenho sentido ao longo dos anos, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo isso, né? A igreja era repleta de intercessores e intercessoras. A igreja era repleta de irmãos que tinham esse ministério. Você perguntava para a pessoa, qual que é o seu ministério? Meu ministério, pastor, é interceder. Ano passado faleceu um querido irmão, que eu considerava ele como um pai para mim. O nome dele Rui, Diácono Rui. O Diácono Rui, eu me lembro quando eu virei seminarista, e um dia ele virou para mim e falou assim, Alexandre, está aqui o seu nome no meu caderninho. Ele era como um pai para mim. Todo dia eu vou orar por você. E ele tinha devocional dele todo dia cedo, que ele cantava um hino, lia um texto. A Bíblia dele era cheia de marcações. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei num púlpito da igreja, a primeira pessoa que chegou em mim falou assim, Alexandre, olha aqui, ó, Efésios. Eu falei, o que foi, meu irmão? O texto que você pregou está anotado aqui na minha Bíblia para sempre, sua primeira pregação. O Rui foi ficando enfermo, mas o Rui mantinha firme aquela convicção de estar orando por mim. E eu lembro que o Rui, enquanto teve fôlego de vida, enquanto teve saúde, ele tinha um hábito de interceder. E não era só por mim, não. Ele intercedia por várias pessoas, mas estou citando essa história porque ele começou a orar por mim quando eu era seminarista e eu estava indo para a missão. E ele, enquanto esteve vivo, mesmo eu longe dele, mesmo eu morando em outro estado, mesmo estando longe da família dele, porque a caminhada fez isso, ele não tirou o meu nome do caderninho de intercessão dele, ele continuava intercedendo pela minha vida. Isso é um ministério. Mas o Rui partiu. E eu conheço tantos outros que falaram a mesma coisa. Olha, eu sou intercessor, eu tenho ministério de intercessão. E eu fico vendo esses irmãos partindo, porque está chegando o tempo. Estão ficando na época de Deus chamá-los. E aí tem vindo uma nova geração. E eu não tenho visto irmãos e irmãs que se levantam com esse ministério de intercessão. Se você que está ouvindo essa mensagem, talvez Deus use essa pregação para te despertar para a intercessão. Se Deus tem te chamado para esse ministério, meu querido irmão, não é um ministério dos holofotes, não é um ministério que ninguém está vendo, mas é um ministério importante, é um ministério que exige esforço, é um ministério de piedade. Não somente este, né? Mas tantos outros que exigem a vida de piedade. A vida cristã é uma vida de piedade, mas eu gosto muito de Epáfras nessa característica que ele se esforçava para orar pelos seus irmãos de Colossos. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Porque quando a gente vai ver a história na sequência, né, a gente percebe que essa igreja ela teve uma influência muito grande na região ali da Ásia Menor. Isso é magnífico. Bem, eu quero caminhar para a terceira característica e finalizar. A última característica é o testemunho. E o discípulo deve cuidar das suas credenciais. A última característica que eu vejo aqui, meu querido irmão, se em primeiro lugar é a identidade, se em segundo lugar é a sua piedade, em terceiro lugar é o seu testemunho, viu? Eu falei que não ia rimar. Então, identidade, piedade e testemunho. Olha o versículo 13, e diz assim o versículo 13, Paulo falando, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Meus queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele está dando testemunho. É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, eu estou falando desse irmão e ele é um homem que é servo, ele é um homem que é de oração, e eu assino embaixo. Eu vejo essas características nele, eu reconheço isso nele, sou eu que estou dando testemunho, eu afirmo que vejo essas características nele, eu dou testemunho da vida desse irmão, ele é alguém que tem feito isso. Meus queridos irmãos, Epáfras era um varão aprovado. Sabe que eu gosto muito dessa perspectiva que fica para a história, para a eternidade? Porque entra para a história e para a eternidade que este homem, aqui Paulo não está mentindo, Paulo está descrevendo que este homem era alguém que vivia de acordo com aquilo que ele falava.
dou testemunho de que ele de fato se preocupa por vocês, pelos de Hierápolis e pelos de Laodiceia, que é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito dessa característica porque Paulo está descrevendo esse homem e está testemunhando. E Paulo não está mentindo, é um testemunho. Eu pergunto para você, como que a igreja testemunharia sobre você? Isso é muito sério. A gente vive num contexto em que as pessoas às vezes fazem aquela média, né? Mas ninguém sabe o que vai no coração. Como seus pastores testemunhariam sobre você diante de Deus? Mas vamos mais fundo um pouquinho? Como Jesus daria testemunho sobre você? Eu gosto dessa afirmação porque Paulo está dizendo o seguinte: eu dou testemunho de que este homem é alguém que de fato tem vivido aquilo que fala. E eu digo, o que fazemos muitas vezes é mais forte daquilo que estamos falando. As pessoas estão vendo as nossas atitudes. E muitas vezes, e é uma coisa que é muito, muito evidente, né? Vocês já tiveram essa impressão? Quando você se relaciona com uma pessoa que fala bem, mas não vive aquilo que fala, não dá uma sensação de frustração, de tristeza? Agora, quando a pessoa fala algo e quando você vê que ela vive aquilo que ela fala, não dá uma sensação de falar assim, cara, que legal, ela vive aquilo que está falando. O Léo Boy, que está aqui, me acompanhou numa pregação que eu fiz sábado lá no DJP do Rio de Janeiro, e aí eu quero já caminhar para o encerramento aqui, mas o Léo estava me acompanhando nessa pregação que eu fiz lá no DJP, e eu fiz uma pregação que eu preguei aqui na Igreja Unida também, que foi sobre confiança em Deus em meio às tempestades. Meus irmãos, uma pregação gostosa de fazer, um texto gostoso de falar, sabe? E eu falando assim, no meio da tempestade, confia em Deus, confia em Deus. E é gostoso pregar, é gostoso, a gente empolga. Para quem tem o dom da pregação, o ministério da pregação, é uma delícia vir pregar, irmãos, é bênção. A gente fica assim, nossa, que bênção. E eu estava contando lá no DJP do meu sentimento, fazendo essa mesma pregação lá para eles, porque depois que eu preguei aqui na Unida, eu falei, confia em Deus em meio a tempestades. Deus mandou uma luta para eu passar. E sabe o que aconteceu? Fiquei angustiado. Comecei a querer desesperar, assustar, querer resolver de um lado, resolver de outro. Meus irmãos, estava lá no DJP pregando, e eu dei esse testemunho para os irmãos, falei assim, Deus visitou meu coração e falou assim, você não pregou sobre isso? Agora vive. E meus irmãos, foi como se Deus tirasse a angústia do meu coração e falou assim, a começar de você, confia. Sou eu que estou batalhando por você, confia. Eu que sou seu pai, confia. Ah, meus irmãos, pensa num sono gostoso. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos cuidar das nossas credenciais como discípulos. E o testemunho daquilo que somos vai ser visto pelas pessoas. Como Jesus descreveria as suas atitudes quando você sai dessa igreja para fora? Não é o que as pessoas estão fiscalizando você, é aquilo que você e Jesus estão vivendo. Eu quero afirmar para você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, cuide do seu testemunho. Eu quero concluir essa mensagem. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele é interessantíssimo, porque lá no versículo 14, veja que eu falei no começo que era uma comitiva, e lá no versículo 14, lá diz assim, saúda-vos Lucas, um médico amado. Todo mundo sabe a história de Lucas, escreveu o Evangelho. E também Demas. É interessante perceber esse último personagem que Paulo descreve aqui dessa comitiva, que estava com ele ali enquanto ele estava preso. Demas é um outro personagem interessante que aparece aqui nesse mesmo texto e que a gente consegue fazer uma aferição. Do mesmo jeito que eu encontro Epáfras, e Paulo descreve que Epáfras era alguém que era servo, era alguém que orava, que tinha piedade, era alguém que Paulo dava testemunho.
quando ele cita Demas, ele só faz uma referência dizendo o seguinte: Demas está com a gente, e ele faz parte dessa comitiva. Eu também faço a saudação em nome desses, e Lucas também, um médico amado. Então, eu faço essa saudação em nome desses aqui. Lucas, a gente sabe a história, mas a história de Demas me chama a atenção. Abre em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, e leia o versículo 10. Para mim, esse é um dos versículos mais tristes que nós temos na Bíblia. Paulo aqui está na sua reta final, seus últimos momentos de vida aqui nesse mundo, a carta a Timóteo é a sua última carta. Ele está se despedindo. Ali, depois disso, a gente sabe que, inclusive na sequência, você tem, aliás, anterior, ele fala que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Paulo sabe para onde está indo. Mas no versículo 10 do capítulo 4, ele está fazendo referência a algumas pessoas que passaram pela vida dele. E olha o que ele vai dizer no verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Nós não sabemos muito sobre Demas, mas Demas aqui vai fazer justamente o contraponto do que foi Epáfras. Demas não cuidou das suas credenciais. Se tem uma coisa que eu tenho visto ao longo da caminhada é que não adianta começar bem e ficar pelo meio do caminho. Não adianta começar bem e terminar mal. Essa é uma coisa que a gente tem que colocar muito em perspectiva nessa jornada nossa, e dirigindo aqui a quem está nos acompanhando, aos jovens que estão nos acompanhando. Cuide das suas credenciais para você ser encontrado fiel em todo o tempo diante de Deus. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que alguns jovens têm afastado do caminho do Senhor. E se tem uma coisa que eu tenho orado ao longo da minha vida, e aqui eu quero terminar com essa história, é para que Deus me encontre fiel até o meu último fôlego de vida aqui nessa terra. Sabe que essa é uma preocupação no meu coração? Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Eu às vezes falo que é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Eu lembro, e aí eu termino com essa história, de um dia que eu fiquei muito emocionado numa reunião de Sé do Supremo Concílio. Nesse dia eu chorei muito. Eu tinha 29 anos de idade, ainda não tinha completado 10 anos de ministério, e Deus me permitiu ser presidente de sínodo. E quando eu cheguei no Supremo Concílio, então você está chegando ali na cúpula da Igreja Presbiteriana do Brasil, na liderança máxima da igreja, e eu confesso que eu fiquei empolgado com aquilo. Me deu uma empolgação, falei assim, gente, tão novinho. O pessoal fala assim, nossa, é tão novo, já está aqui. Você dá aquela empolgada, né? E na presidência do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, eu me apresentei para ele, falei que era presidente de sínodo, ele perguntou a minha idade, aí ele já falou assim, provavelmente você é o presidente de sínodo mais novo do Brasil. Eu falei, que coisa maravilhosa. E aí eu fui para a primeira reunião de decisões da igreja, e sabe aquela coisa assim de, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa aqui. E o reverendo Roberto, no primeiro ano, ele me mandou para a comissão de jubilação de pastores. Pensa na comissão trabalhosa, você ficar vendo ali os pastores estão jubilando. Primeiro ano meu foi assim, passou o primeiro ano. Aí segundo ano eu voltei e falei assim, agora ele vai me colocar numa outra comissão das coisas acontecendo. Aí ele mandou para a comissão de despojamento de pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você fica lá lendo os relatórios de pastor despojado, é triste demais, fica triste, você fica chateado. Aí eu falei assim, nossa, aí relator dessa comissão, terceiro ano, volta para a comissão de jubilação de pastores. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem está querendo fazer? Me põe na comissão mais parada e com a menos importância na sede do Supremo Concílio. Depois eu descobri o que ele estava fazendo. Um dia, conversando com ele, falou assim, Alexandre, você precisa conhecer as histórias dos mais velhos e respeitar essas histórias. Aquilo ficou no meu coração. E eu lembro que um dia teve um culto de jubilação, porque antigamente na sede do Supremo Concílio, tinha um culto de jubilação, em que o pastor que tinha completado o tempo ministerial, que solicitava a sua jubilação,
ele então recebia da IPB uma condecoração. E a condecoração era um diploma pelo tempo prestado na igreja presbiteriana, e agora ele estava sendo jubilado, e uma medalha. Participei de vários, inclusive participei aqui na jubilação que aconteceu aqui na Unida, do reverendo Aranha, juntamente com o reverendo Guilhermino. Eu estava aqui nessa igreja naquele culto. Mas um dia, em Brasília, teve um culto de jubilação em que foi chamado um pastor, Walter Graciano, e ele estava jubilando, e ele foi chamado para fazer a pregação, a última pregação dele como um pastor, e agora saindo para a jubilação. E eu lembro que, como o pastor brasileiro tinha me colocado nessas comissões, eu tinha aprendido a ler as histórias dos pastores, e eu tinha lido muitas histórias de jubilação, aí eu comecei a ficar curioso, eu sempre gostava de ler as histórias, porque quando um pastor vai ser jubilado, ele manda a sua história ministerial para o Supremo Conselho para ser arquivada. É muito bonito. E eu ficava lendo as histórias, que história linda, desafios, jornadas, venceu. Mas eu lembro que o reverendo Walter Graciano estava pregando, ele pregou sobre Moisés. E eu lembro que eu estava ali com os olhos admirados, um pastor jovem, e o reverendo Graciano desce da tribuna. E quando ele desce da tribuna, a igreja nacional, uma igreja que ela é meio que arquibancada, no fundo da igreja estava a sua filha com as suas netas, filhas e netos. E na hora que ele está subindo ali com a Bíblia na mão, como que completando a carreira, ele vai subindo e vem os netinhos abraçando ele juntamente com os filhos. Eu lembro que eu olhei para essa cena e vendo ele assim, sabe aquela sensação assim? Consegui. Honrei a Deus no meu ministério, até o último momento. Eu lembro que eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, tem misericórdia. Não me deixe afundar no meio do caminho. Deixa eu chegar até o final. Deixa eu completar a carreira. Deixa eu ser alguém que consegue chegar ao fim sem se desviar pelo caminho. Não deixa eu ser Demas, deixa eu ser Epáfras. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você isso, meu querido irmão. Cuide das suas credenciais. Cuide da sua identidade. Cuida da sua piedade. Cuida do seu testemunho. Aos mais novos, nós temos muito chão pela frente. Que nós permaneçamos fiéis até a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar em pé, você que está em casa, puder orar conosco. A gente vai ter mais uma música ou já tem mais uma música? Então, depois da oração, nós vamos ter mais uma canção. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cuidar dessas credenciais que o Senhor nos deu, de discípulos. Não deixe, ó Pai, que a nossa identidade em Ti seja abalada, mesmo com os ataques do inimigo. Não deixe que a nossa vida de piedade seja capenga. Faz de nós homens e mulheres de oração, de leitura da Tua palavra. Restaura a nossa mente e assim como a corça anseia pela água, que nós possamos ansiar pela Tua presença, ó Deus. Cuide do nosso testemunho, ó Deus. Começar de mim, ó Deus, quebranta o coração. Nos ajuda, ó Pai, a sermos não apenas pessoas que falam, mas que vivem aquilo que falam. É um desafio que está posto sobre nós. E que o Senhor, ó Pai, quando for encontrar conosco, nos encontre fiéis, até o último dia de vida aqui nessa terra. Assim nós oramos. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Abençoa o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.